ideia de machão, né, Uhum. viril, poderoso. Dê-me as armas nucleares dos Estados Unidos e vejam o que eu farei. Dê-me o apoio que os Estados Unidos dá a Israel e vejam o que eu farei. Não Tem um fala nada. probleminha que o senhor não é eles, né? Esse é o problema também. É assim, é muito do bolsonarismo isso. É muito, porque você veja ontem, diante de um ataque criminoso dos Estados Unidos, que fez uma ofensiva militar sem autorização do Conselho de Segurança da ONU, o qual ele manda. Ele poderia quase que protocolarmente mandar para lá, mas ele sabe que a Rússia, obviamente, barraria, a China barraria, então ele não submete nada, ele ignora as leis internacionais. E pior, ele ataca uma usina nuclear, que é um outro crime de guerra. Então, diante desse ataque criminoso dos Estados Unidos, o Bolsonaro olha e fala assim: ai, nossa, como ele é lindo, como ele é forte, como ele é vigoroso, como eu queria ser ele. Mas peraí que eu vou lá no banheiro dar mais uma cagada, porque, né, esse é o Bolsonaro verdadeiro, que a cada meia hora tem que fugir, porque vai vomitar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele tenta emular. E todos os bolsonaristas ontem estavam urrando de alegria diante desse crime cometido pelos Estados Unidos. Eu acho interessante que não só os bolsonaristas reacionários, né, mas aqueles escondidos também, que dizem ser contra o antissemitismo, a favor da democracia, dos direitos humanos, a liberdade, estavam ontem, mal conseguiam esconder nas entrelinhas do que diziam. Eles diziam: situação preocupante, vírgula, mas é bom porque para o terror muçulmano islâmico do Irã, da ditadura teocrática, papapá. A segunda parte era sempre assim: é isso aí, muito bem feito. A primeira era uma condescendência, né? Olha, eu sou educado, né? Então tenho que dizer que isso me preocupa. Mas, na verdade, eles estavam alegres, felizes, exultantes, e repetindo, né, uma frase do Trump sem nenhuma comprovação de que foi exitoso, de que eles destruíram, né? Ele fala assim que a usina não existe mais, né? Essa é a expressão do Trump. E nós já sabemos que as evidências não apontam nesse sentido. Pois é, e eu até quero falar sobre isso, Samuel. Eu só começo para a gente tentar organizar um pouco tudo que tem, Essas porque são tem imagens coisa de Tel Aviv, né? pra caramba, imagens de Tel Aviv da resposta iraniana, e elas se dão em duas frentes, né? A resposta militar, que é óbvio que viria, afinal de contas, o Khamenei havia dito já, né? Olha, o famoso eu tô quieto. Se cutucar, eu vou responder. Né? Se me atacar, eu vou atacar. Então, quando o Trump decide verbalizar essa tomada de rédeas oficial, porque já fazia nos bastidores, ele chama para raia, né, uma reação. Mas também tem uma outra, e eu quero começar por aí, que talvez seja um dos elementos não tão visibilizados pelo público de maneira geral, não tão percebidos como algo impactante, porque não é militar a decisão, mas é o que pode tragar para dentro do conflito outras entidades, outros países. É o bloqueio do Estreito de Hormuz. Né? Desde o começo da guerra, já havia tido uma suba de mais ou menos 13,5% de alta do barril de petróleo. A partir de agora, com esse Estreito de Hormuz, que é responsável pelo transporte de mais ou menos 20% do petróleo de todo o mundo, que fica localizado entre o Irã e o Omã, a coisa tende a aumentar também e chamar para ações, né, países que frequentam a rota. Arábia Saudita, Kuwait, Catar, não necessariamente entrando na guerra, mas tentando liberar o seu eixo de comercialização do petróleo. E com isso tendo que tomar algumas medidas, né, contra um ou contra outro, se posicionando. Como é que a gente pode entender isso, Samuel? Pois eu estou vendo aqui essas imagens e também observando o nosso chat aqui e ouvindo tua pergunta, né, Tiago? É importante a gente também que o que nós estamos nas imagens passando agora aí é uma resposta que já vinha, na verdade, sendo dada, né, pelo Irã contra Israel ao longo dos últimos dias, sempre tendo em mente que o ataque israelense no dia 13 ao Irã também foi feito da mesma maneira que eu descrevi agora há pouco, sem nenhuma comunicação aos órgãos do Conselho de Segurança da ONU, sem nenhum aviso ou declaração de guerra, porque
em tese, ainda vale essa regra que separa os bárbaros dos civilizados. Em tese, isso ainda vigora, né? Aqueles que atacam sem avisar, olha, estou em guerra contigo, irei te atacar, prepare-se. Né? É covarde, é como você dar um soco pelas costas, é como você dar um tiro numa pessoa desarmada. É essa atitude que Israel e os Estados Unidos realizaram. Então, essas imagens que nós vemos de destruição, elas vão se intensificar, evidente, porque, como alguém mencionou muito bem aqui no nosso chat, Israel não passa de um estado avançado dos Estados Unidos no Oriente Médio. É um preposto. É como se fosse mais um estado, né, botar mais uma estrelinha na bandeira dos Estados Unidos. A verdade é essa, eles usufruem de todo o armamento americano, de todo o financiamento dos Estados Unidos, usufruem de todo o apoio internacional. Os Estados Unidos votam, às vezes, questões que é contra o seu interesse enquanto nação para proteger os interesses desse pequeno Estado avançado no Oriente Médio. Então, a gente tem que ter isso em mente. Um ataque do Irã, hoje, o contra-ataque pode ser dado tanto em bases dos Estados Unidos, mas também a Israel, igualmente, considerados igualmente como alvos, legítimos alvos de retaliação. Agora, uma coisa que também não pode deixar de ser citada é, esses ataques dos Estados Unidos às bases nucleares, né, do Irã, eles apontam para uma coisa que jamais foi mensurada até agora, a possível reação do Irã contra a base nuclear de Israel, que fica lá no deserto do Negev, no sul do território ocupado da Palestina por Israel. É uma base completamente vulnerável, ela é tão vulnerável quanto qualquer desses prédios que nós estamos vendo em Tel Aviv. Né? Porque, em tese, esses prédios de Tel Aviv, eles são inexpugnáveis. O céu de Tel Aviv tem um escudo com nomes bíblicos, nomes da Marvel, nomes de tudo, né? Escudo, domo de ferro, escudo de Davi, flecha de Sansão, não sei o que lá, tem um monte de coisa. Mas no final a gente está vendo, está caindo bomba lá como cai em qualquer outro lugar. Sim. Pela saturação de todos esses sistemas, pela quantidade de projéteis, né, que o Irã pode lançar. Então o Irã pode lançar também sobre a usina de Israel. Por que não fez isso até hoje? Primeiro, porque Israel e os Estados Unidos agem diferente do Irã. O Irã não age como esses dois países, não está cometendo ataques terroristas, porque atacar usinas nucleares é para além de uma guerra, ainda mais que você está atacando um local onde não há, em tese, armamento. Existe apenas uma instalação civil, tecnológica, científica, mas com uma capacidade de destruição no seu entorno gigantesca. É só